Ok, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para mais uma palavra do Senhor e eu espero que essa palavra seja uma palavra edificante na tua vida. Nós já oramos, nós já louvamos, glória a Deus por isso, né? E hoje a gente queria falar de algo assim muito especial, né? Algo muito especial, que é o que todo mundo está buscando hoje com pandemia, com doenças, com enfermidades, né? Algo muito especial. Jesus quer te curar. E quando a gente fala que Jesus quer te curar, nós estamos falando de algo muito especial. Realmente, Ele quer te curar. Ele quer fazer a diferença na tua vida, não é? Ele quer fazer a diferença na tua vida. Mas a gente sabe que para Jesus curar tem algumas condições. E antes da gente falar dessas condições que a gente precisa ter para que nós sejamos curados, nós temos que falar que hoje é domingo de Ramos, né? Então, não sei se você lembra, domingo de Ramos é quando Jesus entra em Jerusalém, em cima de um burrico que nunca foi usado para nada, e o povo começa a clamar esse Jesus. Começa a dizer que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O mesmo povo que na próxima semana vai estar crucificando esse Jesus. Um domingo de festa hoje e um domingo triste. Isso é para a gente ver como o ser humano ele é volúvel. Nós queremos falar hoje sobre enfermidade, né? Sobre doença. O que é uma enfermidade? O que você pensa que é uma enfermidade? Ah, não, uma enfermidade é quando me dói aqui, quando me dói acolá. Pois é, nós temos 3 tipos de enfermidade. Nós temos a enfermidade do corpo, que é esse aqui. Nós temos a enfermidade da alma, que é aqui. E nós temos a enfermidade do espírito. Pastor, mas peraí, eu nunca ouvi falar nisso. Pois é. Isso aí é um negócio, não que seja novidade, não é novidade. Se você for ler a palavra, você vai encontrar isso dentro da palavra. Nós queremos ser curados. O que a gente quer é ser curado, né? Ah, não, eu não quero esse negócio de ficar doente. Não, isso não é para mim. O que nós fazemos para sermos curados? Bom, se eu tenho uma doença, né, eu passei por uma cirurgia agora, então você vai no médico, né? E o médico faz exames, tal, e o médico te dá medicamento para que você seja curado. Ok. E se eu tenho uma enfermidade no corpo, e se eu tenho uma enfermidade na alma? Se você tem uma enfermidade na alma, você também vai procurar doutores como psicólogo, psiquiatra, né? E essa tua enfermidade ela vai ser curada, né? Agora, quando você tem uma enfermidade no espírito, como é que você cura essa enfermidade no espírito? Só tem uma forma de curar a enfermidade no espírito. E essa forma se chama Jesus Cristo. Não existe outra saída. Você pode fazer o que você quiser, dar pirueta, você faz o que você quiser. Mas só existe uma saída, chamada Jesus Cristo. E é em cima disso que a gente quer falar hoje. Em cima de enfermidades. Sabendo que Jesus, ele quer te curar. Se ele quer me curar, por que ele não me cura? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8, versículo 1. Se você puder ler, eu agradeço. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Pois é. Descendo quem do monte? Descendo Jesus do monte. Jesus descendo do monte, grandes multidões o seguiam. Seguir a Jesus é alguma coisa muito fácil. Ter um compromisso com Jesus, aí a coisa muda de figura. Ou seja, se a gente vai lá, volta um pouquinho no tempo, vamos lá, tinha 12 discípulos que seguiam a Jesus. 12 discípulos que passaram 3 anos com Jesus.
12 discípulos que viram Jesus fazendo milagres. 12 discípulos que foram ensinados por Jesus. 12 discípulos que tinham uma comunhão muito fechada com Jesus. E desses 12 discípulos, um traiu. Como o cara pode? Pois é, o cara traiu. Um discípulo traiu. Judas traiu a Jesus. Qual a motivação dele? Qual a motivação de andar com Jesus ou de seguir a Jesus? Outro, né, Pedro, negou a Jesus. Não, olha, aquele lá também, não, eu não conheço. O quê? Eu não conheço, nunca vi esse cara aí. E a palavra do Senhor diz que ele falou até palavrões, né? Dizendo, não, peraí, estou fora. E outro, como Tomé, duvidou. Estamos falando de 3 que andaram com Jesus. Seguir a Jesus é fácil. Ter uma relação íntima com Jesus é que é difícil. Aprender com Jesus. Eu costumo dizer, e vocês estão, quem acompanha a gente aí está cansado de ouvir, né? Que nós temos que ter as marcas de Jesus na nossa vida. Não basta ser bonzinho, não é? Não basta eu fazer tudo certo, não basta. Eu tenho que ter as marcas de Jesus. Marcas de amor, marcas de misericórdia, marcas de perdão. Eu tenho que ter as marcas de Jesus. Eu tenho que ser aprendível. Eu tenho que aprender de Jesus. Eu tenho que ser uma pessoa ensinável por Jesus. Ah, pastor, mas sabe o que é? Nesse mundo, querido, você está no mesmo mundo que eu estou. Ah, mas peraí, pastor, você está em outro país. Não importa onde eu esteja, o mundo é o mesmo. E Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, ele não jaz no maligno só para você. Ele jaz no maligno para mim também. Ah, não, pastor, mas sabe, você está em outra nação. Querido, o mundo é o mesmo. A gente não pode dissociar. Ou seja, o principado, as potestades estão aqui também. E nós temos que aprender com Jesus e viver o que a gente aprende. Então, no nosso estudo que a gente tem de quinta-feira, né? Agora às 8h, a gente fala em conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Para que eu quero conhecer, ser um doutor em teologia, né, se eu não vivo? O que o Senhor quer é que você e eu vivamos os seus ensinamentos. É que você e eu vivamos aquilo que o Senhor tem para você e para mim. Abra a tua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 8, versículo 2. Se puder ler para mim, eu agradeço. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Temos um problema aqui. Um leproso. Ah, mas a lepra é um problema? Não, a lepra é o segundo problema. Nós temos o primeiro problema, que o leproso ele não deveria estar no meio do povo. O leproso, ele era separado do povo. Então, imagina que você vivendo numa cidade, você tinha uma outra cidade só de leproso, onde eles eram enviados lá para morrer. Então, por lei, ele não poderia estar lá. Mas a palavra diz que ele estava lá. Ele estava lá, ele deveria estar fora, com toda a sua doença, com toda a sua debilidade. Mas o leproso, ele sabia o que ele queria. Só que, no meio de tudo isso, você imagina a muvuca que estava lá, todo mundo com Jesus, né, descendo, tal, do monte. Imagina a muvuca, ele sabia que ele poderia ser curado. O único que poderia curá-lo da lepra era Jesus. Só que a palavra diz o quê? A palavra diz o quê? Que ele chegou e fez o quê? Adorou. Essa palavra adorar é um negócio
uma palavra muito forte, não é? Ele adorou. Adorar é prestar culto. Ele prestou culto a Jesus. Então, se você vai em outras versões, ou se você vai na versão em espanhol, a Reina Valera, ele vai dizer que ele se prostrou. Prostrar é o quê? Botar o rosto em terra. Ele botou o rosto em terra, ele adorou, ele prestou um culto. Ele fez tudo isso com muito amor. Então, imagina que a coisa foi meia esquisita, porque Jesus estava descendo e, de repente, vem um cara leproso e se joga nos pés dele e o adora. Muitas vezes nossas orações é só de pedir, 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 pedir. Nós não paramos para ouvir e tampouco para adorar. Por isso, a gente vai preparar aí um estudozinho rápido sobre oração, tipos de oração. Você tem lá a oração de guerra. Agora, oração de adoração. Então, ele chegou e adorou o Senhor. As nossas orações a gente só quer falar, a gente não quer ouvir. Nós não paramos para escutar o que o Senhor quer falar conosco. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu estou tão angustiado. Ok, acalma teu coração. Acalma teu coração e ouça o que Deus tem para falar com você. Essa semana eu ouvi uma mensagem que me mandaram, né? E normalmente, quando você me manda um vídeo, né, para que eu veja, normalmente eu não vejo, a não ser que você me pergunte, ei, pastor, o que você acha? Quando você me pergunta o que eu acho, eu sou obrigado a ver, né? E aí eu estava vendo um vídeo em que alguém falava, né, da palavra do Senhor, mas alguém distorcia as coisas da palavra do Senhor. Então, na verdade, ele dizia que Deus só fala com você através da Bíblia. Desculpa. Se você crê nisso, eu respeito, mas eu não creio nisso. Eu não creio que, como nós vimos na quinta-feira passada, nos nomes de Deus, a grandeza que Deus é, né? Eu não creio que esse Deus grandioso, ele vai se limitar a falar com você e comigo através da Bíblia. Não, ele fala através da Bíblia também, mas não somente através da Bíblia. Ele fala através de sonhos, ele fala através do Espírito Santo, ele fala através de revelação, ele fala através de pessoas, ele fala através de ímpios, ele usa o ímpio para falar com você, ele fala através de palavras, né, de ministrações, de pregações, ele fala através de tantas coisas. Nós só temos que estar antenados para ouvir o que ele quer falar. O leproso, ele cria que Jesus poderia curá-lo. Ele cria. Se ele não cresce, ele estava arriscando a vida dele estar lá. Por quê? Porque ele estava fora da lei. Ele estava fora do espaço determinado por lei que ele deveria ficar. Ele estava no lugar certo. E sabe onde é o lugar certo? Aos pés de Jesus. Nós queremos estar no altar. Eu quero estar no altar. Eu quero estar na glória do Senhor. Ok. Poucas vezes a gente escuta alguém dizer que eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero estar adorando esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero estar me prostrando e falando para esse Deus, olha, a minha confiança só está em Ti. A gente quer estar no altar. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.
O leproso perguntou para Jesus, Jesus, se tu queres, né? Nós vimos lá no versículo 2, se tu queres, me cura. E Jesus falou o quê? Quero. Eu quero. Mas peraí. Ele falou, eu quero, e falou mais o quê? Fica limpo. Mas peraí. Jesus não perguntou para ele absolutamente nada. O leproso nem falou que era leproso. O leproso nem falou qual era a enfermidade dele. Simplesmente ele se prostrou, adorou ao Senhor e disse, se tu queres, me limpa. E Jesus falou, eu quero. Ser limpo, fica limpo. Jesus não perguntou se ele era da igreja, se ele tinha sido batizado. Jesus não perguntou qual era a denominação dele. Qual é o teu ministério? Jesus não perguntou absolutamente nada. Jesus simplesmente falou para ele, quero, fica limpo. Sabe por quê? Porque, na verdade, Jesus considerou a adoração do leproso. Jesus considerou o culto que o leproso fez ao Senhor. Não é esse culto de 2 horas. Não. A adoração que o leproso fez a Jesus. Quando ele se prostrou. Se a gente vai lá para Maria Madalena se prostrou e quebrou e lavou os pés do Jesus com um bálsamo, né? Caríssimo. Isso é uma adoração. Jesus, ele quer te curar. Curar o seu corpo. Pastor, mas sabe o que é? Eu estou com uma dorzinha, querido. Ele quer curar o seu corpo. Veja, quem está nos acompanhando aí, né, nesses últimos 3 meses, sabe que a luta não está fácil. Né? A luta não está fácil. Mas imagina você, pastor, tendo que operar. Pois é, eu tive que operar. Mas, se não fosse esse Jesus comigo, eu já teria morto. Eu já teria morto. Sem nenhum problema. Jesus, ele quer curar o teu corpo. Jesus, ele quer curar a tua alma. Não é? Coisas do passado que tem te atormentado, ele quer curar. Mas para isso, eu tenho que adorá-lo. E eu tenho que falar, Senhor, se o Senhor quer, me cura. Ele quer te curar no teu espírito. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus, né? Vai para o céu. E lá só tem 2 saídas. Não tem a terceira. A primeira é você ir para a eternidade, para o gozo do Senhor, e viver toda a eternidade com Jesus. E a segunda é você ir para o capeta, ir para o inferno. Você goste ou não, é essa a saída. Pastor, mas eu não acredito no inferno. Pois é, azar o seu, querido. Porque na palavra diz que o inferno existe. Né? O lago que arde com fogo e enxofre. Mas sabe o que é? Porque a psicologia, porque a teologia... Querido, não interessa qual a orgia que você está lendo. Eu vejo a palavra. E ele quer te curar. E ele quer te curar, sabe quando? Imediatamente. Pastor, mas imediatamente você teve que fazer cirurgia. Pois é, querido. Existe um processo. Na minha vida e na tua vida, para nós sermos curados. Paulo atormentou a Jesus, querendo que ele fosse curado. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Se eu fosse curado instantaneamente, será que eu não teria me desviado para outro caminho? Se eu fosse curado instantaneamente, será que a minha cabeça não ia dar uma despirocada aí, eu ia fazer qualquer coisa que não seria a obra do Senhor? Esse tempo, esses 3 meses na minha vida, foram 3 meses muito importantes. 3 meses de alinhamento ministerial, 3 meses de alinhamento naquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Querido, 3 meses de ver o Senhor suprindo a cada dia. Tive dores? Faz parte, né, filho? Faz parte. Né? Quem vai ter um parto, né? Que mãe que vai ter um parto que não vai ter dor? Ah, mas eu quero um parto sem dor. Pois é, adota uma criança. Porque, senão, meu filho, não tem choro nem vela. Caminhar com Jesus é uma dor que você divide com Ele. É uma dor que é suportável. Ele quer curar você e eu imediatamente. E esse imediatamente se encontra lá no capítulo 8, versículo 4 do livro de Mateus. Se você puder ler para mim, por favor. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Bom, primeiro, Jesus falou para ele assim: fecha a boca. Nós somos um bocudo, né? Nós somos um bocudo, nós queremos falar. Ah, sabe a bênção? Querido, tem bênção que não é para você falar. Nossa, pastor, mas isso não é de Deus. Pois é, querido. Isso é estratégia de Deus. Tem bênção que você não pode falar. Por quê? Porque vai gerar no teu irmão inveja. Então você fica na tua. Nós estamos falando aí da Aninha, que está viajando. Nossa, a Aninha foi para o norte, agora foi para o sul. Nossa, a Aninha está viajando. Pois é, mas ninguém perguntou para ela quantos anos que ela não tira férias. Ninguém perguntou para ela quantos anos que ela não viaja. Só está todo mundo vendo aí que a Aninha está viajando. Ou seja, a tua bênção é igual. Tem coisas que você não fala. Tem coisas que você não fala, fica quieto. Jesus, ele deu uma ordenança para esse leproso. Primeira coisa, fecha a tua boca. Não fala nada. Tem bênçãos que a gente fica tão contente, né? E é um negócio assim que você precisa... Não fala. Se Deus não falar para você, compartilha. Eu posso dar alguns exemplos para vocês de vezes em que eu tentei compartilhar com determinadas pessoas uma bênção que o Senhor tinha me dado. E você não acredita. É como se o Espírito Santo travasse a sua boca. E você vai falar e não sai. E aí a pessoa entra por outro assunto e você vai no outro assunto. Aí você tenta voltar para o mesmo, porque você quer contar a bênção. Né? E a hora que você vai falar, não sai. Por quê? Porque não é para falar. Então você tentou uma vez, não deu certo, não faz que nem eu, não. Não vai tentar a segunda. Fica na tua. Ok, já entendi. Porque o Espírito Santo, ele te sinaliza, mas ele não vai te obrigar a não falar. Você pode falar. No contexto ou fora do contexto. Outra ordenança que Jesus deu para esse leproso mostra as autoridades. Por que o leproso tinha que mostrar as autoridades? Porque eram as mesmas autoridades que tinham feito as leis lá junto com os sacerdotes. Para quê? Para que o leproso ficasse fora. Então ele tinha que ser incluído na sociedade. E a terceira ordenança vai e oferece uma oferta. Aquela oferta de Moisés, lá em Levíticos 14, que depois você pode ler, Levíticos 14, de 1 a 32, é uma Bíblia. É um negócio muito louco. E pega não sei o quê, e pega não sei o que lá, e leva 3 para não sei o quê, e fica 8 dias, e corta o pelo, e não sei... Mas por que Jesus falou para ele oferecer essa oferta? Porque a época da graça não tinha começado ainda. A época da graça, ela startou, sabe quando? Quando Jesus ressuscitou. Ele estava na época da lei. Seja testemunha.
Jesus falou para ele assim, olha, você tem que dar testemunho. Quando você vai lá falar com o sacerdote, né? Quando você vai lá oferecer a oferta de Moisés, você está sendo testemunho. Fala o que foi que aconteceu. Conta para eles o que foi que aconteceu. Eu estava passando na rua e vi um cara lá, aí eu me prostrei no pé dele, e o adorei, e falei, olha, se o senhor quiser, e ele disse que sim, eu estou aqui curado. Simples assim. Fala quem foi que te curou. Era um cara com o nome de Jesus. Fala quem foi que te curou. Glorifica a esse Deus. Seguir a Jesus tem algumas condições. Para que você e eu sigamos a Jesus, nós temos algumas condições. Ser curado tem algumas condições. Não, peraí, pastor, mas você acabou de falar que Jesus não perguntou nada para o leproso. Calma, nós vamos chegar lá. Ser abençoado tem algumas condições. E quais são essas condições? Quais são essas condições para que eu possa ser curado, para que eu possa ser abençoado? Quais são essas condições? A primeira condição é aceitar a Jesus como Senhor da tua vida. E foi o que o leproso fez, a primeira condição dele, ele aceitou a Jesus ali. Ele se prostrou e ele adorou. E ele glorificou o nome de Jesus ali. A segunda condição é deixar que o Espírito Santo tome conta de você. Para que o Espírito Santo feche a sua boca quando você não necessite falar. Para que o Espírito Santo te dirija. Né? Para que o Espírito Santo te oriente. Ele não vai mandar na tua vida, porque você tem a liberdade de escolha que o próprio Deus te deu. Mas ele vai dizer, vai para a direita. Mas eu não vou para a direita, eu quero ir para a esquerda. Ok, vai para a esquerda. Você vai sofrer com a tua decisão. Aí ele te orienta, vai para a esquerda. Não, eu vou aqui para a direita. Deixar que o Espírito Santo te oriente. Essa é outra condição. Goste ou não. Pastor, mas sabe, eu vou na igreja há não sei quantos anos, eu tenho não sei quantos ministérios. Querido, isso não quer dizer absolutamente nada. Desculpa. Se você tem trejeito da onde você passou, da igreja que você passou, sinto muito, isso não é um problema meu. Certamente você pode identificar que eu tenho uns trejeitos diferentes, porque eu já passei por tanta igreja. Né? Mas a condição sine qua non para que eu seja curado, corpo, alma e espírito, é obedecer. Obedecer aquilo que o Espírito Santo me fala. Obedecer aquilo que é o meu chamado ministerial, que Deus abriu na minha vida. Deus te deu um chamado, você é escolhido, você não é um Zé Ruela, você não é um Zé Mané, você é escolhido. Deus tem um chamado para a tua vida e para a minha vida. Obedecer. Obedecer aquilo que Deus quer para nós. Diversas vezes eu já fiz coisas que eu não queria fazer, mas que Deus mandou eu fazer. Nós estamos aqui em Utah, né? Que faz frio para cachorro e eu não gosto de frio. Pois é, mas Deus mandou a gente vir para cá. Ok, Deus mandou, a gente vai. Obediência. Deus quer curar você. Deus quer curar corpo, alma e espírito. Mas tenho que aceitar. Tenho que deixar que o Espírito Santo me oriente. E tenho que obedecer ao Senhor. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei qual é a tua enfermidade, se é corpo, alma ou só espírito. Eu não sei o que. Não, pastor, eu tenho uma saúde de ferro. Glória a Deus por isso. Mas eu posso te dizer uma coisa, né? Que para você andar com Jesus, tem condições. Então, nós vimos que muita gente descia com Jesus. Nós vimos que 12 discípulos caminhavam com Jesus. Mas quantos estavam
aliançados com Jesus? Quantos queriam aprender desse Jesus? Ah, não, pastor, sabe quantos anos eu tenho de igreja? Pois é, querido, você pode ter quantos anos você quiser. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte: se você não tem uma relação com Deus, se você não tem uma relação com esse Jesus, se você não permite que o Espírito Santo haja na tua vida, isso não quer dizer absolutamente nada. No dia do juízo final, Deus vai falar para você assim, ó: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu fiz tantos ministérios, eu fui visitar doente, eu fui visitar gente que estava presa. Senhor, quanta coisa que eu fiz. Pois é, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E o que eu queria falar para você hoje é: aceita Jesus. Permita que o Espírito Santo haja na tua vida. E obedeça ao Senhor. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Esquece isso, filho. Esquece igreja, denominação. Esquece tudo isso. Nós temos um Deus que Ele quer fazer o melhor na tua vida e na minha vida. E para isso, eu tenho que obedecer. E para isso, eu tenho que aceitar a Jesus. E para isso, eu tenho que me abrir para que o Espírito Santo possa falar comigo. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. E vamos orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que supre, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ah, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, porque o Senhor tem um plano de vida para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, cada um que nos escuta agora, cada um que nos vê, Senhor. Ah, Senhor, que eles possam se abrir, Senhor, para aceitar a Jesus como seu único Senhor. Aceitar, Senhor, a direção do Espírito Santo, obedecer aquilo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, revela-se, Senhor, a cada um deles. Ah, Senhor, mostra o chamado que o Senhor tem individual para cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor, toda artimanha do inferno, Senhor, para enganar as pessoas, enganar os teus filhos, Senhor, impedir os teus filhos de te servir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um deles agora. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser curados, que eles possam ser sarados, que eles possam ser transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que eles possam ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cura corpo, alma e espírito. Dá, Senhor, poder dos altos céus a cada um deles, Pai. Ah, Senhor, que eles possam Te servir. Ah, Senhor, que eles possam Te ouvir e possam entregar o seu coração nas Tuas mãos, Pai. Eu Te peço, Senhor, faça a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você que está aí no nosso canal, né? Se você tem algum comentário, se você gostaria de perguntar alguma coisa, aí embaixo você pode escrever e pode mandar para nós. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Fica na paz.